A Última Casa entrou no top 2 dos mais assistidos da Netflix no Brasil. Ao mesmo tempo, a crítica especializada deu para ele só 38% de aprovação no Rotten Tomatoes, o site que reúne a nota de centenas de críticos de cinema pelo mundo. Isso é estranho. Um filme não costuma ter sucesso de público e decepção de crítica ao mesmo tempo, sem um motivo concreto por trás disso, e o motivo nesse caso está escondido dentro da própria história que A Última Casa resolve contar. Eu assisti o filme inteiro para entender exatamente onde ele acerta, onde ele erra, o que acontece no final, porque esse final muda completamente como você deveria enxergar o resto da história. A Última Casa estreou na Netflix 7 de agosto de 2026, dirigido por Lois Leterrier, o mesmo nome por trás do Incrível Hulk, O Truque de Mestre e Velozes e Furiosos 10. O roteiro é assinado por Matthew Robson, o mesmo de Amor e Monstros. No centro da história está a família Delgado, Jason vivido por Wagner Moura e Anne vivida por Greta Lee. Um dia qualquer, do nada, a casa deles trava. A porta e janelas ficam praticamente indestrutíveis, do lado de fora chove sem parar e os vizinhos que tentaram sair não voltaram. A família fica dentro da própria casa sem saber onde ou que, sem saber por enquanto e sem nenhuma garantia do que existe uma saída. E aqui que está o primeiro ponto interessante do roteiro. A Última Casa não é sobre uma casa assombrada, é sobre uma casa que vira prisão. O espaço que deveria representar proteção, o símbolo mais universal de segurança que existe, se transforma exatamente no oposto disso. O roteiro reforça essa ideia como um detalhe simples. A história se passa no período de Natal, enquanto lá fora, no resto do mundo, as famílias estão se reunindo para comemorar. Dentro da casa dos Delgado, estar em família virou uma sentença. É um contraste simples, mas funciona muito bem visualmente. O segundo detalhe que chama atenção é a chuva. Ela não é só clima de fundo, ela é uma barreira, é o elemento visual que a produção usa toda vez que quer te lembrar que ali fora existe uma ameaça que ninguém entende. Quando a chuva aparece com mais força, a tensão sobe junto. É um gatilho visual consistente que o filme usa sem precisar de diálogo nenhum para te avisar que algo está prestes a acontecer. E entra o ponto em que praticamente toda a crítica bateu na mesma tecla. Wagner Moura carrega o filme sozinho. Ele domina a tela desde o primeiro minuto, alternando entre carisma de um pai que constrói soluções com as próprias mãos e desespero de alguém vendo a comida acabar aos poucos. E o mais interessante é que até os críticos que consideraram o filme irregular concordam nessa parte. O problema do filme não está na atuação, está em outro lugar. E esse outro lugar é exatamente onde a crítica se divide. A Netflix tem um histórico de sucesso de ficção científica apocalíptica intimista. Bird Box, Não Olhe Para Cima, Cargo, esses filmes que funcionam melhor quando ficam pequenos, focados numa família ou um grupo reduzido de pessoas. A Última Casa funciona exatamente assim. Enquanto fica dentro de casa, um drama de sobrevivência claustrofóbico, tenso, sustentado pela atuação de Moura. O problema é que o filme, em vários momentos, tenta expandir a escala e virar algo mais próximo de blockbuster de ação e com criaturas dominando o mundo lá fora. São praticamente dois filmes dentro de um só, e nem sempre conversam bem entre si. Um thriller psicológico sobre a família presa, uma produção de ficção científica sobre o fim do mundo como conhecemos. E tem ainda o terceiro elemento que vale destacar, porque explica porque tanta gente se conectou com o filme mesmo sem saber explicar o motivo. A Variety, uma das publicações internacionais mais respeitadas do cinema, apontou que A Última Casa dialoga diretamente com a experiência ainda recente na memória do público, o isolamento vivido durante a pandemia. A diferença é que, em vez de uma crise sanitária aqui, confinamento é causado por uma força misteriosa que transforma a própria casa numa espécie de cela. É o mesmo sentimento, não pode sair, depender de uns dos outros, ver os recursos acabarem aos poucos, só que emprestado de um jeito de ficção científica. Não é um filme sobre monstros, é um filme sobre o que a gente aprendeu ou não a fazer quando fica preso dentro de casa por tempo demais. Só que existe um fio de que amarra os dois lados da história. Ele se chama Ruth, a filha mais velha da família. Ruth tem algo diferente dos pais, uma espécie de intuição, uma abertura para enxergar as possibilidades que Jason e Anne perderam de vista porque estão ocupados demais tentando manter todo mundo vivo. Enquanto Jason passa o filme consertando e criando armas, essa é a forma dele enxergar a paternidade, controlando o ambiente ao redor da família. Ruth está
prestando atenção em outra coisa completamente diferente. E essa diferença de olhar entre pai e filha se torna decisiva no terceiro ato, depois de mais de 5 anos de confinamento dentro daquela mesma casa. 5 anos, vale reforçar esse número, porque é ele que dá peso pro que vem a seguir. Não é uma noite assustadora, é uma família inteira crescendo, envelhecendo e mudando dentro de 4 paredes, com as crianças se tornando outras pessoas ao longo do tempo. O que explica, inclusive, por Ruth e o irmão Graham, são interpretados por atores diferentes em fase distinta da história. Chegou a hora de pagar a pergunta que abriu esse vídeo: por que A Última Casa divide tanta opinião de quem assiste? Porque afinal, ele pede que você aceite uma virada mais silenciosa do que espetacular, e isso é arriscado depois de 1 hora e 50 minutos construindo tensão. Depois de anos presos em uma das criaturas, consegue finalmente entrar na casa e a família se prepara para lutar, consegue imobilizar o Jason, o homem que passou o filme inteiro resolvendo tudo na base da força e do controle, está pronto para matá-lo. Só que Ruth intervém, ela entende antes de qualquer adulto na sala que a criatura não estava atacando, ela estava tentando se comunicar. E Jason desiste de matá-la. Essa decisão, abrir mão da violência pela primeira vez no filme inteiro, depois de 5 anos treinando para reagir com força, é o que finalmente libera a família. A casa afunda logo depois que eles saem, e os Delgado fogem para o alto mar, tentando contato por rádio com alguém sobrevivente que ainda está lá fora. Depois de várias tentativas sem resposta, uma voz aparece do outro lado, só a palavra alô, e o filme termina exatamente ali, sem confirmar quem é e sem confirmar que existe mais alguém do mundo, deixando a porta escancarada para uma possível continuação. E a Netflix, que ainda não confirmou oficialmente, embora o próprio Wagner Moura, em entrevista a Collider, tenha dito que adoraria voltar para entender como ficou o mundo depois que a família sai de dentro da casa. O diretor Lois Leterrier explicou ao Tadum, um site oficial de conteúdo da Netflix, o motivo por trás de tudo isso. As criaturas não querem exterminar a humanidade, elas querem que a humanidade aprenda a conviver entre si e com aquilo que é diferente dela. E é aí que A Última Casa faz sentido como um todo. O filme não é sobre sobreviver a um monstro, é sobre o momento exato que um pai treinado a história inteira para reagir com força escolhe não reagir. É um clímax que rejeita a proposta óbvia da ação, e talvez exatamente por isso que incomodou parte da crítica, que esperava um desfecho mais espetacular depois de tanta tensão acumulada. Então, vale a pena assistir A Última Casa? Se você está esperando um blockbuster de ficção científica com criaturas e reviravoltas grandiosas do início ao fim, o filme vai te decepcionar em alguns trechos, porque ela muda o tom de mais de uma vez ao longo da história. Mas se você topa aceitar um filme que é no fundo sobre uma família aprendendo a lidar com medo sem virar aquilo que ela teme, sustentado por uma atuação de Wagner Moura que carrega cada cena sozinha. Esse final vale a pena o tempo assistido. Não é um perfeito, é desigual em partes, especialmente quando tenta crescer em escala, mas é um daqueles filmes que termina melhor do que começa. Isso mais raro do que parece no diálogo semanal da Netflix. Deixa aqui nos comentários se você acha que a decisão de Jason de poupar a criatura foi coragem ou foi um risco grande demais para colocar a família em jogo depois de 5 anos de guerra. Se você ainda não assistiu A Última Casa, essa sua deixa, porque agora você sabe exatamente o que esperar antes de apertar o play.